Boa noite a todos que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Meu nome é Solange, trabalhadora aqui do SEMI. Nós estamos distantes de corpo físico, mas próximos no nosso amor, na nossa doação e no desejo de que tudo isso passe logo, para que possamos estar juntos dentro da nossa casa. Eu quero convidar vocês nesse momento para fecharem os olhos, relaxarem o corpo físico, tranquilizarem a mente, deixando distante todas as preocupações, todos os problemas, todas as energias que possam atrapalhar esse nosso momento de reflexão, de entendimento. Vamos cumprimentar com um abraço carinhoso o nosso mentor espiritual, esse espírito amigo que nos acompanha e nos orienta nessa caminhada. Vamos cumprimentar também a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, a quem dizemos: Mãe querida, nos acolhe em teus braços e nos cubra com teu manto azul de luz, crianças espirituais que ainda somos, tão carentes do teu amor e do teu amparo. Que pelas tuas mãos, Mãe querida, possamos nos elevar até o Mestre Jesus. Diante dele, agradecemos todos os seus ensinamentos, todo o teu exemplo de amor e de caridade. E de mãos dadas contigo, Mestre querido, nos elevemos até o Pai da vida, esse Deus de misericórdia, e diante dele nos ajoelhamos em agradecimento a essa encarnação, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. O tema trazido aqui hoje para vocês, para a gente refletir um pouquinho juntos, é do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, que fala: reconcilia-te com teu irmão. A gente tem que partir da premissa que todos nós somos irmãos. Quando no Evangelho fala para a gente se reconciliar com os nossos irmãos, ele está deixando claro que nessa vida a gente vai ter muitos encontros. Nessa existência teremos muitos encontros. Nas existências passadas tivemos milhares de encontros também. Na preparação desse Evangelho, eu li uma frase que eu achei assim tão pertinente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ela falava assim: nós não temos várias vidas, nós temos várias existências. A nossa vida é uma só. A partir do momento que nós somos criados por Deus, a nossa vida teve início. E ela não tem fim, porque somos seres imortais. O que nós temos são diferentes existências, infinitas oportunidades de aprendizado, infinitas chances de convivermos uns com os outros e melhorar os nossos vícios, acertar os nossos equívocos, evoluir enquanto seres. Quando a gente fala reconcilia-te com teu irmão, a gente tem que pensar que nem sempre esse irmão da gente é aquela pessoa bondosa, que a gente se dá super bem,
que a gente nunca teve um atrito nessa vida, que pensa igualzinho a gente, que tem os mesmos valores, as mesmas ideias. Se assim fosse, a gente não teria nascido tão perto, né? Se a gente lembrar que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como Ele faria que a gente evoluísse se nós não tivéssemos os nossos desafios? De que forma eu aprendo a ser paciente se eu não tenho ninguém que me tire a paciência? De que forma eu aprendo a ser tolerante se eu não tenho ninguém que me faça ter vontade de chutar o balde, de deixar tudo para lá? Então, essas pessoas que a gente convive hoje, são pessoas que talvez a gente já tenha convivido em outras existências e que estão ao nosso lado exatamente para isso, para que a gente aprenda a conviver, para que a gente aprenda a respeitar o outro, para que a gente aprenda o amor e o perdão ao próximo. Deus, na sua sabedoria, colocou a gente assim, com a camiseta da união, né? Mãe, professora, são pessoas muito sábias, né? Então, quando a mãe vê dois irmãos brigando, o que ela faz? Primeiro, ela faz com que os dois conversem. Primeiro, ela vai tentar apaziguar aquela situação. Se nada deu certo, pera um pouquinho. Veste essa camiseta. Vamos ficar juntinho um do outro por um bom tempo, até vocês resolverem essa situação? Pede desculpa, dá um beijo, dá um abraço, fala que ama. No começo é difícil, as caras de choro. Ninguém quer isso. Por quê? Porque é incômodo, é desagradável. Aquilo fica ruim para a gente. Mas, se a gente pensar em dois irmãozinhos em casa, depois de um tempo, um olha para a cara do outro e nem lembra mais por que brigaram. Pode tirar a camiseta e pode continuar a sua vida. Podem brincar juntos de novo e vão ser felizes. A briga vai parar por aí? Não. Vão acontecer outras e outras e outras. O papel do professor numa escola também isso acontece dia a dia. Principalmente a criança pequena, né, que é egocêntrica, que acha que tudo é para ela. Todo dia tem uma briga para a professora apaziguar. E aí é aquela história, né? O Joãozinho brigou comigo, falou que a minha mãe é feia. Joãozinho, vem cá. Pedrinho, vem cá. Você conhece a mãe dele? Não, Pro. Então por que você está falando que ela é feia se você nem conhece? Ah, Pro, mas é que ele não deixou eu brincar com o carrinho dele. Ah, tá. Então, não tem nada a ver com a mãe, né, gente? A mãe é porque é aquela que pega, né, que não pode falar da mãe da gente. Aí a gente descobre, existe uma causa. Um está bravo porque queria brincar com o carrinho. Mas o outro queria brincar com o carrinho também. E aí vem a história da mãe. Não tinha nada a ver com aquela história. Então, muitas vezes, a gente acaba brigando com o outro e depois de um tempo a gente nem sabe mesmo o motivo da briga. Mas se a gente deixar esse tempo ir passando, e passando, e passando, o coração vai ficando duro e a gente deixa de aproveitar bons momentos com essas pessoas que estão do nosso lado. São Mateus fala também, conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Conserta-te sem demora. Por que sem demora, gente? Qual é o tempo que a gente tem? Hoje, agora.
Alguém esperava que em 2020, no mês de março, ia ter que ficar em casa, que não ia poder visitar um parente, um amigo, que ia ter que parar de trabalhar para trabalhar dentro de casa? Ninguém esperava isso. Isso veio para mostrar para a gente que a gente não domina o tempo. O amanhã não existe. Existe o hoje, existe o agora. Então, conserta-te sem demora. Faça isso agora. Não deixe nada para amanhã. Enquanto estás a caminho com Ele, enquanto estamos aqui todos encarnados nesta existência, se esse adversário, se esse irmão que hoje só tem ideias diferentes da minha, ou que me magoou em algum momento, se isso vai para uma outra existência, quem garante que ele não tornará teu inimigo? Então, a gente já tem inimigos do passado. Então, vamos tentar, nessa existência, cuidar dos nossos irmãos em Cristo, cuidar de todas as pessoas que a gente convive. Vamos deixar um pouquinho de lado o nosso orgulho, o nosso personalismo. A gente não precisa aceitar mágoa. A mágoa a gente aceita se a gente quer. Então, o aceitar, o estar magoado tem muito mais a ver com a gente mesmo do que com o que o outro fez com a gente. Eu não acho a mãe dele feia. Eu só estou brava porque ele não deixou eu brincar com o carrinho. Mas no mundo não tem um monte de professor o tempo inteiro para apaziguar isso, para mediar essa situação. Então, a gente tem que resolver isso sozinho. E quando ele fala que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Quem é esse juiz? Quem é esse ministro, né? Somos nós mesmos, a nossa consciência, o saber que deixamos de fazer alguma coisa que deveríamos ter feito. A cadeia nada mais é do que nós retornarmos e retornarmos em novas e novas existências para aprender a mesma coisa. Como é chato você ter que repetir sempre a mesma coisa para aprender aquilo que você não aprendeu. A partir do momento que você aprendeu aquilo, você viaja para outros lugares e aprende novas coisas. Então, esse juiz é a nossa consciência. Então, está mais do que claro que a gente tem hoje para a gente se reconciliar. E Deus é tão bom que Ele põe bem pertinho da gente essas pessoas. Ele põe primeiro para morar perto, depois Ele põe para trabalhar junto, depois Ele até casa com a gente, vira filho, e assim vai. E a gente no dia a dia vai aprendendo com essas pessoas que são, para nós, as mais gratas, aquelas que estão realmente ao nosso lado. E muitas vezes a gente está brigando com elas. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. São Mateus ainda. A gente tem a mania de apontar o dedo para o outro, né? De julgar, de falar assim, nossa, por que ele não fez assim? Ou por que ele fez assado? Quem somos nós para saber da vida do outro, para saber o que passa dentro do coração dele, para saber das outras existências o que ele já viveu? Então, quando a gente para de julgar o que o outro faz, a gente passa a observar muito mais o nosso interior. A viga está no meu olho. O cisco no olho do meu irmão não está incomodando a ele. Por que vai incomodar a mim? O julgamento é quando você se coloca acima dos outros, achando que você é melhor, que você pode julgar, apontar o dedo e falar assim, olha, você está certo ou você está errado. Se o amigo te pedir uma opinião,
legal, vamos trocar. O que você acha? Mas às vezes os acontecimentos da vida vão trazendo, às vezes duas pessoas estão conversando, falando a mesma coisa, só que uma não está entendendo o que a outra está falando e acaba entrando em atrito. Ou querem chegar no mesmo lugar, só que uma quer ir pela estrada do rio e a outra pela estrada da floresta. Que diferença faz? Não é para chegar no mesmo lugar? Cada um tem direito de escolher o caminho que vai seguir. Então, a gente tem que aprender também a aceitar o caminho que o outro escolheu, o momento que o outro está, e saber que respeito acima de tudo. Se você respeita o outro, você está mostrando que você o ama. Se ele errar, você pode estar lá para ajudar, mas jamais querer que ele faça aquilo que você acha que é o certo. Muitas vezes a gente faz isso, né? Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Isso é o mais importante para Deus, que a gente apazigue o nosso coração e viva bem com as pessoas ao nosso redor. Isso é o mais importante. Isso é o que deixa ele mais feliz. Não adianta querer fazer, se a sua parede está com um buraco enorme, não adianta você pôr um quadro na outra parede e ficar olhando aquele quadro que está naquela parede que está inteira. Essa parede está quebrada. Primeiro conserta essa tua parede. Depois você pendura um quadro na outra. Deus sabe o que a gente está fazendo o tempo todo, o que passa no nosso coração. Então, não dá para tentar enganar. Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas não tão importantes e esquece o mais importante. Por quê? Porque dói olhar para aquilo naquele momento. Mas confia que Deus está com você. Se você tem que olhar para aquela situação, olha para ela e tenta resolver da melhor maneira. Conserta primeiro o buraco da parede, depois pendura um quadro. Ainda que tua oferta seja farta e expressiva, antes purifica o teu coração e reconcilia-te com Deus e com teu irmão. Quando eu me reconcilio com os meus irmãos, eu estou em paz comigo, eu estou em paz com Deus. Isso aparece em várias passagens do Evangelho. É isso que Deus espera da gente, que a gente viva em paz, que a gente aprenda a amar o próximo como a nós mesmos. O tempo inteiro o Evangelho traz passagens que vêm mostrar isso para a gente. E aí a gente pega a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente pegasse só essa frase para a nossa vida, a gente não erraria mais. Como eu posso querer ser perdoado das minhas falhas se eu não perdoo a falha do outro? Quem pode atirar a primeira pedra em alguém? Quem aqui nunca pecou? Quem não erra no dia a dia? Então, a partir do momento que eu tenho essa frase dentro de mim, eu tenho que saber olhar para o outro e perdoar sempre. Até chegar a hora que eu não tenho mais que perdoar nada. Porque o perdão também acaba sendo, eu te perdoo. Você aceitou a situação. Então, a partir do momento que você não se sente magoado com nada que te façam, porque você entende que o outro está vivendo o momento dele, não há motivo mais para o perdão também. Mas isso acho que vai para outras existências ainda. Nessa, se a gente conseguir se manter perdoando, eu acho que a gente já caminhou um bom caminho. Tem uma historinha
que fala de 2 irmãos fazendeiros que viviam em 2 fazendas que eram separadas por um riachinho. E esses irmãos, por anos e anos, foram os melhores amigos. Trabalhavam juntos, cuidavam um do outro, além de cuidar da fazenda. Viviam assim em perfeita harmonia. Até que numa certa altura da vida, eles tiveram um desentendimento muito grande, pararam de se falar. E isso perdurou por muito e muito tempo. Um não arredava o pé de procurar o outro. Se ele quiser, ele que vem atrás de mim. Ah, não, eu não vou atrás dele. Se ele quiser me procurar. E nisso o tempo foi passando, o coração foi endurecendo e cada um no seu canto vivendo a sua tristeza. Um dia passou um carpinteiro por uma das fazendas oferecendo trabalho. O fazendeiro olhou aquele carpinteiro e falou assim: eu tenho um trabalho para você. Um trabalho muito importante. Está vendo aquela fazenda ali do lado? Aquele vizinho é meu irmão mais novo. Mas a gente já brigou há muito tempo, eu não posso nem ver a cara dele mais. Tem um monte de madeira aqui. Eu quero que você erga uma cerca muito alta para eu não precisar mais ver a cara desse meu irmão. O carpinteiro falou assim: opa, beleza. Vou fazer para você uma bela cerca. Assim, ó, o material está todo aqui. Eu vou para a cidade, porque eu vou ficar por lá uns 2, 3 dias. Faz o que você precisar, mas eu quero essa cerca pronta quando eu voltar. O carpinteiro falou assim: tranquilo, pode ir, quando você voltar, essa cerca vai estar pronta. O meu trabalho vai estar pronto. Esse fazendeiro saiu e o carpinteiro começou a trabalhar na madeira. Foi cortando, foi medindo, até que o outro irmão da fazenda chegou e perguntou: ei, rapaz, o que você está fazendo? O que você está construindo aí, na divisa da minha fazenda? Ah, moço, você que mora aí, é que o vizinho seu daqui pediu para eu construir uma ponte. O fazendeiro parou, olhou: uma ponte? Sim. Ele falou que para eu fazer uma ponte muito bonita para unir as 2 fazendas. O irmão parou, não falou nada, voltou para a casa dele. Enquanto isso, o carpinteiro foi construindo, fez uma bela ponte. O fazendeiro que tinha contratado chegou da cidade e deu de cara com uma ponte onde era para ter uma cerca. Falei assim: viu, rapaz, eu não falei para você fazer uma cerca? O que é isso aqui? Você fez uma ponte. No que ele olhou para o fim da ponte, o irmão dele estava atravessando, com os braços abertos para abraçá-lo. Os 2 se abraçaram no meio da ponte. E a desavença acabou. Precisou alguém para construir uma ponte. Eles se abraçaram. E o fazendeiro olhou para o carpinteiro e falou assim: venha, fique aqui conosco alguns dias, vamos ficar aqui, vamos aproveitar, venha comemorar com a gente. Aí o carpinteiro falou assim: não posso, eu ainda tenho muitas pontes para construir. Então, gente, será que a gente está precisando de um carpinteiro para fazer uma ponte para a gente? Será que a gente não vai conseguir dar um pulinho no riacho e fazer as pazes com quem a gente precisa fazer? Construa pontes e busque caminhar na direção daqueles que, porventura, estejam distanciados de você. E se a ponte da relação está um pouco frágil ou balançando por causa dos ventos da discórdia, fortaleça-a com os laços do entendimento e da verdadeira amizade. Somos todos irmãos em Cristo. E eu quero finalizar para vocês, com vocês, a nossa oração final, uma oração que chama Pacifica Sempre. Eu vou encerrar com ela, tá? Para a gente levar isso para casa e tentar
manter dentro do coração da gente durante essa semana. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão, o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Que a gente possa manter a paz dentro do nosso coração em todos os dias da nossa vida. Obrigada a todos.